Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai, conforme já anunciado, né, toda quarta-feira tem um exercício e nós vamos fazer mais um exercício relativo a como determinar a carga interna de um corpo, né, sujeito a diversas forças. Se você não me conhece, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá, já há 14 anos no mercado como engenheiro de vendas e aplicações e como professor já há mais de 20 anos e em faculdade. Resistência dos materiais é a matéria que eu mais ministrei aula juntamente com mecânica dos fluidos. E essa série é para complementar, né? A gente já tem bastante aula de mecânica dos fluidos, então a gente está trabalhando com resistência dos materiais. A propósito, a gente tem também um curso de resistência dos materiais mais completo, né? Em termos, a gente entra em bem mais detalhes. Se você tiver interesse, tem um link na descrição do vídeo, basta você clicar e acessar e verificar o conteúdo do curso. Bom, vamos ao exercício propriamente dito, né? O que diz o exercício? A viga AB é suportada por um pino em A e por um cabo em B, em BC. Determine as cargas internas que agem na seção transversal no ponto D. Bom, esse exercício aqui, eu fiz questão de colocar ele inclusive, justamente porque tem essas questões de ângulos que o pessoal tem bastante dificuldade, né? E para mostrar que não é nada lá do outro mundo não, né? Então essa é a ideia desse exercício aqui. Bom, qualquer exercício de resistência dos materiais, a primeira coisa é o diagrama de corpo livre, né? Então o diagrama de corpo livre é a primeira coisa. O que a gente tem, né? Aqui a gente tem que entender as informações que foram dadas. A primeira delas é que eu tenho um pino em A. Quando eu vou fazer o diagrama de corpo livre, eu vou tirar esse vínculo aqui e vou tirar esse vínculo aqui. Vai ficar só o meu componente, que é o cabo, mais essa viga aqui e as forças, né, estão sendo aplicadas. Quando eu tenho uma vinculação, né, um vínculo, um apoio por pinos, quer dizer que ele permite, né, como está lá no comecinho do livro, né, nas tabelas, ele permite movimento circular aqui, né? Então, nesse caso, a única coisa que ele impede é um movimento horizontal e um movimento vertical. Consequentemente, eu vou ter aqui uma força AX de reação e uma força AY de reação. Dentro dessa mesma ideia, aqui no cabo C, eu também vou ter, no caso o cabo ele só suporta esforços de tração. Então nesse caso eu vou ter uma força agindo nesse sentido aqui. Só que o que acontece? Você pode pensar assim, olha, mas tração não é no sentido de puxar o cabo? Só que a minha sugestão é na hora de você fazer o problema, né? Você sempre colocar nos sentidos positivos. Nesse caso aqui, seria um CX assim e um CY assim. Por que eu digo isso? Bom, eu sei que o cabo ele é de tração e vai ser para lá, né? Só que o que acontece? Se eu posso fazer as análises sem precisar ficar verificando para que lado é, né, a reação, né? Então, nesse sentido, a gente acaba tendo mais trabalho ou mais coisa para pensar na hora de resolver o problema. Então, a minha sugestão, principalmente quando você está aprendendo, é colocar sempre as reações nos sentidos positivos, né? Essa informação é importante, que vai ser nessa direção, porque em relação aqui ao cabo, né? Porque senão eu teria três incógnitas, né? CX, CY, AX e AY. E as equações de equilíbrio, elas nos dão somente três equações. Como a gente ainda não adentrou, né? Pelo menos nesse exercício aqui, né? A gente não adentrou aqui, pelo menos não temos a informação, inclusive, de qual é o material que está sendo usado. Mesmo que eu queira usar pelo cálculo de tração, né? A deformação e ter mais equações, eu não vou ter a informação nesse exemplo aqui. Então eu consigo resolver ele estaticamente sem precisar entrar nos méritos ainda, né? O objetivo desse exercício aqui é mostrar exatamente como calcular a força, as forças, né? As cargas internas num corpo. Bom, então aqui eu tenho o meu diagrama de corpo livre. Só que eu vou desenhar aqui uma coisa mais simples, né? Trazendo para mim aqui. Como eu já tenho mostrado, né? Então o diagrama de corpo livre, ele é só esquemático, né? Eu não preciso ficar desenhando ele da forma como ele é de fato, né? Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem o cabo, a gente tem aqui a viga,
aqui no caso A, aqui B, né? E aqui o cabo CB. Bom, o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui dois ângulos importantes aqui. E vou ter dois triângulos, né? Eu vou ter o triângulo formado aqui, né? Eu vou chamar aqui de F, A, B, C, D, né? Então D tem, eu dei esse ponto aqui, que é onde eu quero saber o problema. Vou chamar de F. Né? Então, a gente vai ter o triângulo C, B, F. E vamos ter o triângulo A, B, F. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar desses ângulos aqui para poder decompor esse ângulo alfa e esse aqui é o ângulo beta. Eu vou precisar desses ângulos para poder determinar essas funções. Bom, continuando o diagrama de corpo livre, né, como a gente já mostrou, já fez, a gente vai ter um CY aqui, vamos ter um CX, aqui nós vamos ter um AX e um AY. E a informação que foi dada que é pino não tem momento, por isso eu não vou indicar aqui o momento. E o que mais que eu tenho nesse problema? Eu tenho essa força de 5.000 newtons aqui. Então essa, voltando aqui para o desenho, só para a gente confirmar, né? Então 5.000 newtons. Bom, o que nós temos aqui de informação também, né? Aqui, esse triângulo grande vai ser 2 metros aqui e 1,60 aqui. E o pequeno vai ser 1,60 aqui. E como foi dado lá no problema, né? 1,20 aqui. Então eu vou precisar calcular esses ângulos, como nós falamos já. Em termos de dimensão, eu tenho essas, vou apagar o B aqui que está atrapalhando, vou colocar aqui. Então eu tenho aqui, em termos de medida, 0,8 e aqui 1,2. Eu preciso dessas medidas para poder fazer o cálculo do momento, né? Bom, voltando para mim aqui. Primeira coisa, como a gente vai precisar, eu vou calcular esses ângulos, né? O que a gente tem aqui é um triângulo retângulo, né? Ou dois triângulos retângulos. E eu tenho os catetos opostos, né? Os catetos apenas de informação, né? Não tem quanto que vale a hipotenusa. Então o que relaciona catetos é a tangente. Então a tangente de alfa é cateto oposto, 1,6, dividido por cateto adjacente. Nesse caso, eu não quero a tangente, eu quero o valor de alfa. Bom, daqui então eu tiro que alfa vai ser o arco tangente de 1,6 dividido por 2. Uma outra maneira de escrever isso aqui também é que alfa, do jeito que às vezes algumas calculadoras têm, né? Tangente elevado a menos 1 de 1,6 dividido por 2. Então, o valor de alfa, calculando aqui, 1,6 dividido por 2, e eu quero o arco tangente desse valor. Então, alfa, daqui eu tiro que alfa é 38,66 graus. Da mesma forma, eu tenho que tangente de beta é cateto oposto por cateto adjacente. 1,6 dividido por 1,2. Então, beta vai ser igual a tangente de menos 1 de 1,6 dividido por 1,2, que vai ser igual a 1,6 dividido por 1,2, e calculo o arco tangente, que dá igual a 53,13 graus. Isso aqui é aproximadamente, que o número é bem maior do que esse, né, que foi dado aqui. Então eu tenho os dois valores que eu vou precisar daqui a pouquinho calculados aqui. Bom, então a minha sugestão, sempre quando você resolver o problema, se você tem ângulos, já calcula os ângulos, né? Se você puder fazer por semelhança de triângulo, é melhor, né? Mas nesse caso aqui não vai ser possível. Então o ideal já é calcular os ângulos que você vai precisar, com certeza vai precisar aqui no desenvolvimento do problema. Bom, o que acontece? A única coisa que faltou aqui é colocar essa distância aqui, né? Que essa distância aqui é 1,6, né? Está indicado no problema.
Bom, agora que a gente tem as forças identificadas, em função aqui desse triângulo CBF, eu posso calcular a relação do CY com o C, que o C, na verdade, ele está, conforme na minha indicação, aqui. Estaria aqui na minha indicação. Melhorando aqui o meu, o meu desenho, né? Então, o C estaria aqui. Bom, então o que eu tenho, né? Eu tenho a mesma coisa, o ângulo aqui é o alfa, vou colocar aqui só para a gente não se perder, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem CX, a gente tem CY e a gente tem C. E aí esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa. Bom, daqui o que a gente tem? Né? Desse ângulo aqui, a relação de CY com C, o CY ele é sem o ângulo perto dele, então é seno. Então, o CY é C seno de alfa. Neste caso, então, eu quero o valor de... então, posso deixar assim por enquanto. E, da mesma forma, se 1 é seno, o CX é igual a C cosseno de alfa. Bom, essas são as relações que a gente precisa de CY com C. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui no meu diagrama de corpo livre eu tenho 4 incógnitas. E agora não, né? Eu tenho C que está relacionando aqui, então eu tenho 3 incógnitas, portanto 3 equações de equilíbrio são suficientes. Então agora o que eu vou fazer é aplicar as equações de equilíbrio. Bom, quais são as equações de equilíbrio? Somatório de força na direção de x igual a zero, somatório de y na direção de y não igual a zero, somatório de momentos. Então, vou começar com o somatório de forças na direção de x igual a zero, considerando positivo assim. Bom, eu vou olhar então para o meu diagrama de corpo livre, por isso que o diagrama de corpo livre é fundamental. Então, eu tenho daqui AX mais BX mais CX, aliás, igual a zero. Então daqui, o que eu posso fazer é que o AX é igual a menos CX. Isso aqui é uma equação. Ainda não tem esses valores, não tem como calcular. Somatório das forças na direção de y é igual a zero, considerando positivo para cima. Então eu venho aqui, eu tenho aqui o meu AY. Então AY mais CY, 5.000 é para baixo, menos 5.000. Isso igual a zero. Então eu tenho uma relação aqui de AY com CY, vou deixar aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vê o que a gente vai precisar dela. E agora eu faço somatório de momentos. Aí eu tenho que escolher um ponto. Qual ponto eu escolho? O ponto A ou o ponto C ou qualquer outro ponto? Nesse caso, o mais conveniente é o A. Por que o A? Porque o C, Y e CX, eu sei a relação entre eles. Porque eu tenho certeza que o C está na mesma direção do cabo. Aqui pode estar como pode não estar, não tenho essa certeza. Né? Então, quando eu faço o momento em torno de A, o AY e o AX vão sumir nessa equação de momentos, porque o momento é força vezes a distância é zero, então consequentemente o momento é zero. Considerando positivo no sentido anti-horário, então eu sempre considero os meus eixos assim. Então, x, y e o momento assim, positivos. Por que dessa forma? Eu sempre faço assim. Né? Então, isso para você ter que pensar menos coisas durante a resolução do seu problema. Então, o que eu faço? Eu ponho o ponto na hora que eu estou considerando e vou puxar a força. Eu disse que é positivo no sentido anti-horário. Quando eu puxo aqui, o meu sistema, se não tivesse esses vínculos aqui, giraria no sentido horário. Então quer dizer que ele é contrário ao que eu disse que é positivo. Então isso é uma convenção, não é uma obrigatoriedade. Né? Faça do jeito que você achar melhor, não tem problema. Então menos o quê? 5.000 vezes qual a distância? Essa distancinha aqui, 1,2. Aí eu vou, AX não gera momento, CX também não gera momento, porque está na mesma linha de ação da força, né? Ele só empurra, ele não gera momento, então sobra só o CY. E o CY é a mesma coisa, se eu pegar o CY e puxar aqui,
ele vai gerar no sentido horário, e eu disse que positivo é no sentido anti-horário. Então ele entra como menos CY vezes a distância. Que distância? Essa distância aqui, 0,8. Daqui já sai o valor de CY. Então, o que a gente tem? CY é igual a menos 5.000 vezes 1,2 dividido por 0,8. Consequentemente, CY é igual a menos, aí eu faço a conta, né? 5.000 vezes 1,2 dividido por 0,8. 7.500 newtons. E deu negativo, o que quer dizer? Quer dizer que ele é, o CY é para baixo, como a gente vai imaginar. O CY, na verdade, é para cá. Né? Mas eu só estou fazendo positivos, né? Colocando nessas direções para seguir o mesmo procedimento. É isso que eu sugiro você fazer. Faça sempre o mesmo procedimento. E aí, quando você já estiver acostumado, aí você sabe que a tração é para lá, você já faz na direção correta. Bom, agora eu tenho o valor de CY. Se eu tenho o valor de CY, eu consigo determinar o AY daqui. Então eu posso isolar aqui o AY é igual a, passando os 5.000 para cá, o CY está positivo, passa negativo. Então isso aqui é mais uma outra forma. Então eu vou chamar isso aqui de equação B. Chamar isso aqui de A. Então, de B, o que vai ficar? AY igual 5.000 menos CY. Quanto vale CY? Aqui que está o negócio. Muitas vezes a pessoa sabe que é para lá e já quer colocar, corrigir, não precisa. A partir do momento que eu montei o diagrama assim, eu tenho que seguir até o final. Se eu montar outro diagrama, é outra conversa, mas enquanto eu estou trabalhando nesse diagrama, eu tenho que pegar o valor que deu aqui na minha conta. Então, nesse caso, é menos 7.500. Então, daqui, eu tiro que AY é igual 5.000 mais menos com menos dá mais, 7.500, 12.500 newtons. Bom, o que falta determinar? Falta determinar os AX e o CX, mas eu não tenho nenhum nem outro. Mas eu tenho o CY. O CY eu tenho, que está aqui. E eu tenho a relação entre o CX e o CY aqui. Então daqui, dessa relação aqui, vou chamar isso aqui de, sei lá, de A, né? Então de AA, o que vai ser? Vou pegar lá, CY, eu tenho que o C é igual ao CY dividido por seno de alfa. Quanto vale CY? CY vale menos 7.500 dividido pelo seno de alfa, que alfa vale 38,66. Por isso que eu falei para já calcular aqui que muito provavelmente a gente ia precisar. Então daqui a gente tira que o C ele é igual a 7.500 dividido por seno de 38,66. Então eu tenho menos 12.005,8 newtons. Bom, daqui eu consigo então tirar o Cx. Cx é igual a C menos, né, 12.005,8 vezes o cosseno de alfa. Nesse caso, então, vai ser vezes o cosseno de alfa, que eu já vou colocar o valor dele aqui, que a gente já sabe, que é 38,66. Então, daqui o Cx é igual a menos vezes o cosseno 38,66. Então dá 9.374,9. Bom, se eu tenho o valor de Cx, então agora eu posso calcular o valor de Ax. Bom, da equação A, né, de A, o que a gente tem? Ax igual a menos o valor de Cx, que é menos
9.374,9. Portanto, o AX é igual a mais 9.374,9 newtons. Pronto, já tem as reações dos apoios e eu posso deixar assim na forma de x e y. Bom, só que o problema, ele pede, se a gente for voltar aqui na imagem, ele pede qual é, né, as cargas aqui no ponto D, então, no ponto D. Então eu tenho que, uma vez determinadas essas forças, eu tenho que analisar a barra AB agora, né, e cortar ela vou ter que cortar ela aqui, né, então eu corto aqui, né, nossa, meu desenho não está ajudando, né, então eu tenho que cortar aqui, deixa eu só fazer direito, então eu venho e corto aqui. Quando eu corto, o que que acontece? Vai surgir uma força normal aqui, vai surgir uma força de cisalhamento. Essa força normal, normalmente se usa a letra P no livro, né, do Ribler que a gente está seguindo, e o P para normal, e V para essa força tangencial. Então eu vou ter que decompor essas forças aqui nessa direção, né? Então o que que acontece? Eu vou pegar agora e fazer o diagrama de corpo livre da barra AB. Só que eu não vou fazer dela inteira, eu vou fazer até o trecho. Então eu vou fazer ela primeiro inteira aqui, só para ilustrar. O que que vai acontecer? Bom, eu tenho aqui a força de tração e tenho a força de 5.000 aqui. E desse outro lado eu tenho a força. Veja que o AX deu positivo, o AY deu positivo. Quer dizer que realmente cada força está na direção correta, né? A gente desenhou na posição correta. E aqui que é importante que uma vez que eu identifiquei a força, eu vou fazer um novo diagrama de corpo livre, eu já sei as direções, eu devo colocar nas direções corretas, né? A não ser que eu use os valores negativos também, né? Não é mais o ideal é você já desenhar corretamente. Então eu tenho aqui o valor de AX aqui e tem o valor de AY aqui. Bom, o que que vai acontecer, né? Eu preciso cortar aqui esse componente justamente na seção que passa pelo ponto de interesse, nessa seção aqui. Então, ou eu pego a parte de cima, ou eu pego a parte de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Nesse exemplo aqui, no meu caso aqui, eu vou pegar a parte de cima do meu corpo. Aí você pode perguntar assim, mas qual que eu pego? Pega a que você quiser, não tem nada que te obrigue a fazer isso. Uma vez que, voltando aqui para mim, né? Uma vez que você resolveu cortar a parte de baixo, que é que eu estava falando aqui, estava pequenininho, né? Eu estava pegando o corpo inteiro, e aí eu escolho ou a parte de cima ou a parte de baixo. Eu escolhi a parte de baixo. Quando eu corto aqui, o que que vai surgir? Vai surgir, que a gente já até desenhou ali no desenho, uma força normal, que eu vou chamar de P. Vai surgir uma força perpendicular, que eu vou chamar de V. E vai surgir um momento, que é o momento em T. Bom, agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso decompor a força, cada uma dessas forças, a x e a y, na direção aqui normal ou perpendicular para poder calcular momentos. Então qual que está o bizu aqui? Bom, o que que eu posso fazer nesse caso? Eu calculei os valores de AX, vou destacar ele aqui para a gente não... AX não, eu quero o AX, então eu tenho o valor de AY aqui, destacando ele, e tem o valor de AX. Então eu posso, ao invés de representar AX, AY da forma que eu fiz aqui, eu posso representar, nesse meu problema, a força, no caso, A. Mas eu preciso saber qual é a direção de A. Eu preciso detectar essa direção. Então eu vou fazer aqui no ladinho. O que que eu tenho?
eu tenho, pegando os vetores, eles estão positivos, né? Está destacado aqui. Então eu tenho um vetor aqui que vale 9.374,9. Eu tenho outro vetor aqui que vale o AY 12.500. Veja aqui, né, eu estou fazendo a regra de colocar um vetor, um outro vetor na extremidade do outro, né, quando eu estou fazendo a soma de vetores. E a minha resultante é essa aqui, que é o meu A, que é o que eu quero saber. Em termos de valor, eu preciso calcular o valor dele. E preciso calcular também qual é a direção. Então eu preciso calcular esse ângulo que eu vou chamar de gama. Bom, aqui eu tenho essas medidas também, né? Então, o que a gente viu aqui, né? Já fazendo direto aqui, que gama é o arco tangente, ou tangente a menos 1, que é o que mais tem nas calculadoras, do cateto oposto, nesse caso 12.500, dividido por 9.374,9. Então aqui a gente tira que o gama é igual a 12.500 dividido por 9.374,9. E agora eu quero o arco tangente. Neste caso, 53,13 graus. Opa! Veja aqui, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. O que quer dizer? Quer dizer que essa força A, ela é na mesma direção da força normal. Então ele está na mesma direção. De fato eu acabei acertando aqui, né? Essa estrutura aqui, que é o meu beta, está a 53,13, que é o beta, que eu calculei. E a minha força, ela está também a 53,13, que é igual ao meu gama. Então, nesse exemplo específico, a gente tem certeza que essa força A, ela age no sentido de tracionar. Nesse problema específico. O que eu posso garantir, no caso que é nessa direção, é a tração. A tração do cabo, sim. Mas aqui não é certeza, certeza, certeza. Nesse caso deu, mas nem sempre vai acontecer. Vai depender das forças que nós estamos que estão atuando aqui no meu sistema. Pode acontecer da minha viga fletir, né, que é um assunto que a gente vai ver ao longo do curso também. Bom, o que a gente tem então? Que essa força, eu teria que calcular aqui qual os valores desse meu sistema. Veja aqui, como que eu calculo o A? Bom, o vetor A, ele nada mais é do que a raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Então vai ficar a raiz do que? 9.374,9 ao quadrado mais 12.500 ao quadrado. Consequentemente, o meu valor de A vai ser igual a 9.374,9 ao quadrado mais 12.500 ao quadrado, raiz disso, 15.000. Não, está errado. Vou fazer de novo. 9.374,9. Não, acho que está certo. Ao quadrado mais 12.500 ao quadrado, raiz disso. Isso mesmo, 15.624,9 newtons. Essa é a força que eu tenho atuando aqui. Bom, veja, nesse caso, essa força ela está na mesma direção de P. Então ela não gera momento e ela não gera, eu não consigo decompor essa força na direção de V. Então, se eu for agora aplicar, uma vez que eu fiz o diagrama de corpo livre da barra, cortando na seção do meu interesse, que é aqui na seção D, só para ficar claro,
O que eu tenho que fazer? Aplicar as equações de equilíbrio. Por isso que entender as equações de equilíbrio é extremamente importante. Então vai ficar somatório das forças. Agora, só que nesse meu problema, eu vou ter um outro eixo, que eu vou chamar aqui de N e de... vou chamar de Vzinho. Poderia ser XY também, sem problema nenhum. É que eu costumo chamar X' e Y', eu prefiro. X' e Y'. Então, somatório de forças na direção de X' é igual a zero, considerando positivo no jeito que está ali. Positivo assim. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou ter P positivo, porque está no sentido que eu disse que é positivo, mais o A, que está no sentido que eu também disse que é positivo, igual a zero. Então, daqui eu tiro que o P é igual a menos A. Consequentemente, o A, ou melhor, o P, que é o que eu estou querendo calcular agora, o P, que é a força normal que age na barra, é igual a menos o valor de A, 15.624,9 newtons. Opa! Deu negativo. Deu negativo quer dizer compressão. Então essa barra está sendo comprimida. Por isso que eu disse que eu sempre recomendo você colocar nos sentidos positivos. Nesse caso aqui, como eu já estou fazendo análise da força, das cargas que agem internamente, eu coloquei no sentido positivo, positivo é tração. Se deu negativo, quer dizer que é compressão. Eu já concluo que é compressão. Eu não preciso voltar para o meu problema, para o meu desenho, e falar assim, nossa, o que eu fiz? Pô, eu falei que era positivo e tal, se eu falei para essa direção, então quer dizer que tração mesmo é compressão. Não, já dá o resultado, deu negativo, quer dizer que é compressão. Bom, se eu for fazer o somatório de forças na direção de y' igual a zero, considerando positivo assim, o que vai acontecer? V, que está positivo, igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma outra força agindo no meu corpo. Então eu não tenho força de cisalhamento nessa minha barra. Não tem. Da mesma forma, se eu fizer somatório de momentos em torno de A, por exemplo, igual a zero, considerando positivo no sentido anti-horário, o que vai acontecer aqui nesse caso? Bom, nesse caso, eu só tenho o quê? Positivo, momento em torno do ponto D, vou chamar aqui de ponto D, aliás, que é o que eu quero saber lá no D, né? Momento em D, que ele está positivo, igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu não tenho nenhuma força que gera momento em torno de D. E assim eu consigo calcular. Então as minhas cargas internas nesse problema específico se resume a uma carga simples de compressão. Eu só tenho compressão no meu problema, só compressão. Eu não tenho cisalhamento, eu não tenho momento nessa barra. E assim a gente resolve o problema. Veja que é um problema relativamente simples, mas ele tem os seus detalhes, né? Então você tem que ir fazendo passo a passo, e é esse o objetivo nosso, do nosso curso, inclusive, né? E o nosso curso é com essa metodologia. A gente vai passo a passo para que você consiga entender de fato, né, o problema em si. E agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo, que se gostou, compartilha, dê um joinha. Tem um link na descrição do vídeo também para as nossas redes sociais. Se você clicar lá, você tem acesso aonde a gente está. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.